A Fundação Reviver é o trabalho de assistência social da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Deus é amor. Academia Águias de Oração, planos de jejum e oração da meia-noite, a fonte de fogo. Se inscreva já. Quem trouxe sua Bíblia, por favor, abrem suas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos ler em nome de Jesus, amém? 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. O tema da mensagem é em busca da santidade. Amém? Quem está em busca da santidade? Por que devemos buscar a santidade? Porque sem ela ninguém verá Deus. Então temos que buscar a santidade. Amém? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Então vamos ler agora, amém? Eu quero ler a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, onde a Bíblia diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Fala assim: Senhor meu Deus, me ajuda a buscar e encontrar a santificação diariamente na minha vida. Podeis assentar em nome de Jesus. Podem dar glória a Deus, mas não fecha a Bíblia não. Mais forte, porque os ouvintes estão te ouvindo. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. No versículo 3 revela para nós a principal vontade de Deus. Lembre-se que ontem eu falei para uns irmãos que nós fomos feitos do pó da terra. Jesus nos ensinou a orar que a vontade do Senhor seja feita na terra, ou seja, em nós também, assim como é feita no céu. E agora nós vemos a principal vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem vários planos, vários projetos para as nossas vidas, várias vontades para as nossas vidas. Mas a principal vontade de Deus para nós, o núcleo da vontade de Deus, o principal centro da vontade de Deus é esta. Versículo 3 está a resposta. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. O Senhor quer que você tenha uma casa própria? Sim, Ele quer. O Senhor quer que você tenha o seu próprio carro? Sim, Ele quer. O Senhor quer que você tenha bastante dinheiro para manter você e mais que suficiente para fazer caridade? É bíblico, Ele quer. Mas a principal vontade acima de tudo isso é a vossa santificação. Ou seja, é a nossa santificação. Glória a Jesus. Acima de todas essas propriedades, bens materiais, o que mais é importante, a prioridade de Deus para nós, a maior vontade de Deus para nós é que vivamos em santificação. Por isso que o tema desta mensagem é em busca da santificação. Muitos buscam dinheiro,
Muitos buscam fama, muitos buscam créditos, status, muitos buscam glamour, luzes, muitos buscam honra do homem, honra, glória do homem, elevação do homem, elogio do homem. Muitos buscam até mesmo outras coisas, e vou falar dentro da igreja. Há aqueles que buscam os dons espirituais, há aqueles que buscam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, há aqueles que buscam também o batismo com fogo do Espírito Santo. Mas a vontade de Deus acima de todas estas coisas é o que? A vossa santificação. Amém? Que vos abstenhais da prostituição. A santificação vem para nós, ou nós alcançamos a santificação, nós encontramos a santificação quando nós buscamos a santificação. A Bíblia diz: buscais e achareis, bateis, a porta abrirá, pedi e recebereis. E quando vós buscar a santificação, então vós encontrará também a santificação. E ao encontrar a santificação, quando entendermos o que é ser santo, separado, ordenado a servir a Deus, ser santo, pois eu sou santo, diz o Senhor. A santificação é a principal vontade do Senhor. E que diz mais aqui: e que vos abstenhais da prostituição. Abstener da prostituição. Nós não vamos detalhar totalmente a prostituição aqui agora, porque senão a mensagem vai ficar muito longa, né? Mas entenda que prostituição não é só aquela mulher vulgar, sensual, imoral que está na esquina rodando a bolsinha e parando o carro. Tem muito mais do que isso. Até mesmo dentro dos lares tem prostituição. Até mesmo dentro das igrejas tem prostituição. A sensualidade, ela gera prostituição. As conversas imorais, os assuntos imorais gera prostituição. Além da prostituição, também gera o adultério. Quem entendeu, diga amém. E por aqui paro para falar da prostituição, porque eu não quero falar tanto da prostituição, mas quero falar mais da santificação. Quem me entendeu, diga amém. Versículo 4: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Veja que eu não sou responsável pela sua santificação, mas você próprio, você mesmo é o responsável da sua santificação. Apesar de que a igreja tem o seu regulamento interno nas suas carteirinhas de membro, nas últimas páginas da carteirinha, tem ali o que deve se fazer para manter-se santo em santificação. Tem ali explicando o que deve ser feito para se afastar do pecado. Quem me entendeu, dá glória. Então, apesar de que eu tenho uma responsabilidade como ministro da palavra do Senhor e como representante de Jesus Cristo, como embaixador na presença do Senhor, tenho uma responsabilidade e o dever, não somente responsabilidade, mas o dever de apresentar o que é ou o que fazer para que alcançamos a santificação. Quem entendeu, dá glória. No nosso regulamento interno explica como se deve fazer para alcançar a santificação. Versículo 4 fala que cada um de vós busque a manter o seu vaso santo ou em santificação e honra.
Tem outra mensagem que fala do vaso de honra e o vaso de desonra, o vaso de ouro, o vaso de barro, o vaso de pedra, sei lá. É outra mensagem. Mas aqui explica claramente que a irmã Josi, ela é a responsável de manter a santificação dela. O que eu posso fazer e o que eu devo fazer é mostrar-lhe o caminho para alcançar a santificação, na busca da santificação. Mas a responsabilidade de manter a santificação é dela. Cada um tem a sua responsabilidade. Porque todos, eu não vou poder pagar pelos seus pecados. Eu não vou poder chegar diante do trono branco, do juízo final, e falar assim: ô Senhor, eu vou assumir a culpa do irmão diácono José Roberto. Não tem negócio. É cada um. Cada um, meus irmãos. Amém? Ou a Bíblia nós não estamos entendendo? Porque diz aqui a santificação que cada um mantenha, busque manter. Busque possuir, manter o seu vaso em santificação e honra. O que eu quero dizer, o que a Bíblia quer dizer, o que eu entendo, que o Espírito Santo revela para nós, é que eu devo cuidar da minha própria santificação. E que cada um de vós, com os ensinamentos bíblicos dados na igreja, deve se aprender também possuir e manter a sua própria santificação. Eu não aceito, não vou aceitar o pai da fulana ou do fulano chegar no escritório, falar: minha filha ou meu filho fez isso, porque você, pastor, não fez isso, não fez aquilo e não fez isso. Eu não tenho como amarrar um acorde e amarrar fulano do meu lado. Eu não tenho como amarrar o fulano e levar para minha casa. Eu falei: eu vou ficar de olho em você 24 horas, para você não errar, você não pecar e não sair da santificação. Eu não tenho. Cada qual, diz a Bíblia, cuida da sua própria santificação. Mas uma coisa está bem claro em Hebreus: que mantenha a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então vamos dizer, não só você, mas nós temos que andar de mãos dadas juntas com quem? Com quem? Com a santificação. Porque sem ela não verá a Deus. Está entendendo? Está claro para entender, meus irmãos? Sem a santificação não vamos ver ao Senhor. Vamos para o versículo 5. Agora, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O que entendemos? Que quem ama a concupiscência não conhece a Deus. E tem muitos em nosso meio que estão amando mais a concupiscência, que é o pecado, do que a Deus. Na verdade, nem conhece a Deus. E ontem foi falado disso: para viver na vontade ou no centro da vontade, tem que conhecer a Deus. Foi falado disso ontem. Então, o que pratica o pecado... Mas pastor, todos nós somos pecadores. Sim, mas somos redimidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E não amamos o pecado. Quem ama o pecado aí? Tem gente que ama o pecado. Tem gente que até ora para uma oportunidade. Até ora para uma oportunidade, quando não tiver ninguém, opa, chegou a hora. Ninguém está vendo? Aproveita. Quer que eu falo mais? Quer que eu falo mais? Tem um jovem que espera a jovem ficar sozinho para ele, dá o bote. Quer que eu falo mais? Ele fica aguardando. Vou esperar o pai sumir, a mãe sumir, o pastor sumir. Vou ficar só de olho. Quando eu encontrar ela na rua, aí dá o bote. Fica esperando o momento. Por quê? Porque ele ama o pecado. Ele busca o pecado.
em vez de buscar a santificação, se apartar, separar, correr do pecado, ele vai para cima do pecado, como os gentios, diz a Bíblia. Versículo 6. Agora diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Isso é pecado também, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O que está dizendo aqui? Que o Senhor é vingativo. Se ele vê fulano fazendo mal com fulano, Deus é vingativo. Esses dias eu vi um pastor na internet aí falando que Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele é também, sim, mas ele é justiça e vingança também. Ele é justiça e vingança. Amém? Não vamos aprofundar nisso, mas eu quero que vocês entendam isso. A vingança está na mão dele. Ele é vingativo também. Ninguém oprima nem engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador, diz a Bíblia. E aí? Vai enganar seu irmão? Tem um vingador lá no céu. Vai oprimir o seu irmão? Tem um vingador que está olhando tudo, diz a Bíblia. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O versículo 3 e o versículo 7, vemos a maior vontade de Deus para nossas vidas. Aí um dia desse eu vi um pastor falando: que esse negócio de igreja aí que não pode fazer isso, não pode pintar cabelo, igreja que o pastor falando que não pode fazer unha, não pode fazer aquilo, não pode ver futebol, não pode ir no estádio, não pode ir na praia, não pode fazer aquilo, não pode ver no cinema, ver um filme, não pode isso. E esse pastor, entre aspas, eu ponho até mais aspas, falando mal da igreja, que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Que igreja é essa que não pode isso, pode nada? Falou: vai viver a vida, vai fazer isso, aquilo, vai fazer a vontade do diabo, vai. Amém, Jesus? Amém. Mas porque nos chamou Deus, olha o versículo 7, porque nos chamou Deus não para a imundícia, mas para a santificação. Tudo que não provém de Deus não é santo, mas é imundo. A Bíblia diz o seguinte: apresentai-vos diante de Deus como santos, sacrifício vivos e santo, agradável a Deus, não é? Então, para se apresentar diante de Deus, você não vai sujo, você não vai imundo, você não vai entrar. Se você chegar, tentar se apresentar diante de Deus na imundícia, não vai ter acesso. Não tem acesso, porque Ele é santo e não aceita imundícia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Imundo é o Satanás. Ele nos chamou para a santificação. Então vamos fazer o quê? Buscar a santificação. Quem promete buscar mais santificação? Olha o que a Bíblia diz em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 14 e 16. Anote aí: como filhos obedientes, 1ª Epístola de Pedro, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando nós amávamos o pecado, quando nós praticávamos o pecado, se alimentava do pecado, vivíamos aonde? Na ignorância, diz a Bíblia. Versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se eu não estivesse segurando o microfone, eu estaria batendo palma. Glória a Deus.
Não é o Senhor falando isso para conosco através do apóstolo, o Espírito Santo? Sede vós, aquele que vos chamou é santo. Se você não for santo, então quem te chamou foi o diabo. Mas o que te chamou é santo. Amém? Quem te chamou é santo. E o que ele requer de nós? Que sede vós também santo. Cadê aqui? Versículo 14, versículo 15. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo só na igreja. Tem sim aquelas mulheres, não vou nem chamar irmãs, que para a igreja elas têm um vestidão longo, mas para a rua ela tem a saia curta de 50 centímetros. Tem a blusa, tem uma tal de blusa aí, quem foi que falou comigo, irmã Flávia? Que eles chamam de, umas blusas de mulher, né? Essa blusinha lá, o nome dela, sabe como é o nome dela? Engana pastor. Já ouviu o nome dessa blusinha? Hã? Os irmãos, as irmãs conhecem? Quem conhece aí? Tem alguém que conhece? Pois é, já está no sistema, daqui a pouco chega aí. Fica esperto, hein? Fica esperto, a blusa chama Engana Pastor. Tá, falou chegar lá assim, eu quero a blusa que engana pastor, já sabe qual é. É a da manguinha. É da manguinha. Chama-se Engana Pastor. Aí eu disse a ela, não tem engana a Deus também não? Claro que não tem, né? Pode enganar o pastor sim. Pode enganar a igreja? Pode sim. Mas enganar Deus não pode não. Não consegue. É ou não é, igreja? Então diz o que? Em toda a vossa maneira de viver. Se a partir do momento que, seja homem, seja mulher, passou a vestir uma roupa decotada, aberta, né? Curta, já começa a mostrar partes, vamos dizer assim, sensuais, para não falar outras palavras, está entendendo? As irmãs já estão entendendo, os irmãos também. Os irmãos entendem primeiro ainda, né? Então, meus irmãos, sede santo na sua maneira de viver. Não é somente, tem gente que fala, ser santo, oh Deus é santo, eu sou santo também. É santo também. Mas e a maneira de viver, será que é santo também? Será que devemos também analisar se a nossa maneira de viver, o que é isso? Estilo de vida. Maneira de viver é a mesma coisa que estilo de vida. Será que o nosso estilo de vida também é santo? Será que nós comemos, bebemos, falamos, andamos, vestimos, tudo isso atribui ou contribui para a nossa santificação? É isso que nós devemos analisar. Lembre-se que cada um deve manter a sua própria santificação. Nós lemos já no versículo de Tessalonicenses. Cada um deve ser. Eu lembro que a irmã Ereni Miranda falou na última reunião. Os irmãos estavam aqui. Irmãos, ela falando, eu vou repetir as palavras dela. Irmãos, nós deixamos o regulamento da igreja mais light, mais suave, para ver se os irmãos e as irmãs raciocinavam e mantinham a sua própria santificação, mas virou bagunça. Acharam que as portas se abriram para o pecado e foi pior a coisa. E o que ela disse? Nós vamos voltar ao que era antes. Por quê, meus irmãos? Porque vou deixar a responsabilidade para fulana cuidar da sua própria santificação, mas não cuidou. Quem entendeu, diga amém. É cada um de nós, cabe a nós mostrar-lhe o caminho, amém? Da santificação. Quem dá glória a Deus? Sede vós, é um mandamento, também santos em toda a vossa maneira de viver. Tudo, meus irmãos, não é só na igreja, mas em toda a sua maneira de viver. Aí tem pessoas que acham ruim quando nós falamos da doutrina da igreja,
Acha ruim, não sei por que não pode isso. Porque lá na igreja do fulano pode. E na igreja do ciclano pode. Lá é assim. Ah, esse povo cafona e não sei o quê. Vai nessa, vai nessa. Versículo 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém, Jesus? Vamos a Romanos. Aos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É o versículo que eu queria falar. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Está escrito aqui, pela compaixão de Deus. Agora eu imagino Pedro cansado, o apóstolo falando com a igreja dessa forma: pelo amor de Deus, minhas irmãs, vestem-se direito, misericórdia. Eu imagino ele falando assim, quando ele fala isso aqui: pelo amor de Deus, irmãos, para com isso, sem vergonha. Eu imagino ele falando assim, porque está escrito assim: pela compaixão de Deus. É a mesma coisa que pelo amor de Deus. Eu imagino Pedro fazendo isso, colocando a mão na cabeça, desesperado. Onde é que esse povo vai parar desse jeito? Rogo, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, que quando você vier à igreja para prestar culto a Deus, tenha certeza que estás vindo com o seu corpo para ser como sacrifício apresentado vivo diante de Deus, santo e agradável. A sua presença no culto racional a Deus tem que ser santa, como sacrifício, santa e agradável a Deus. Senão a sua presença diante de Deus não deve ser aceita. Talvez o homem pode aceitar, tem várias igrejas que aceitam de qualquer forma, vários ministérios que aceitam de qualquer forma. Mas nós ensinamos o que? Apresenteis vossos corpos em sacrifício. Número 1, sacrifício. Número 2, santo. Número 3, agradável a Deus. Amém? Que é o vosso culto racional. Uma coisa que eu gostei muito da África, sabe o que é? Que na nossa igreja Deus e Amor da África, os vizinhos, todo mundo sabe que a igreja Deus e Amor tem doutrina, sabe? Quem não sabe, nasceu agora, né? Ou nunca foi numa igreja. Porque onde a igreja Deus e Amor vai, a doutrina não muda. Todo mundo sabe qual é a doutrina da igreja, qual é os costumes da igreja, a doutrina da Bíblia. E lá, quando nós tínhamos visitantes que conheciam já a igreja, ou pessoas de outras igrejas, minha esposa está aí, não deixa eu mentir, pessoas de outras igrejas que vinham para a igreja de Deus para visitar, ou para orar, para receber oração, não tem aqueles panos que amarram pessoas endemoniadas? Sabe qual pano eu estou falando? As mulheres que entravam na igreja de calça, elas mesmo iam lá na livraria, pegavam aquele pano, se enrolava para tampar a vergonha. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Isso que elas fazem até hoje, porque elas se sentiam envergonhadas de entrar na nossa igreja Deus de Amor e ver todas as mulheres de trajes modesto, tampando a sensualidade, a imoralidade, né? Tampando a sua nudez, como diz a Bíblia em Apocalipse. Então elas se olhavam assim: eu estou de calça, estou de blusa apertadinha. Ela não precisava falar nada, elas iam lá, pegava aquele paninho e se enrolava, ficava quietinha lá no canto, evitava de andar na igreja para não se aparecer. Isso é na África. Mas no Brasil tem uns que vêm com a saia tamanho do meu paletó assim, ó, e vai no banheiro umas 10 vezes, vai beber água umas 15 vezes, só para mostrar. É falta de respeito, meus irmãos. É ou não é?
falta de respeito, porque diz a Bíblia que sacrifício vivo, santo e agradável. Não é pelado dentro da igreja, não. Seminu dentro da igreja. Ah, mas vinde a mim como está. Sim, mas tem gente que vem na igreja toda sexta-feira. Não sabe ainda? Então vem na segunda para aprender. Aleluia. Aplausos para Jesus. Amém, Jesus. Santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Todas as vezes que fosse apresentar diante de Deus nos cultos, que seja santo e agradável a Deus. Amém? Vamos ver o último versículo aqui, que está em Efésios. Efésios capítulo 4, o versículo 22, 23 e 24. O que diz a Bíblia? Versículo 22 diz assim: que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem. O que é isso? A sua vida lá no passado. Despoja, desfaça, abandona, enterra, deixa lá. O que você fez no passado, morreu, enterrou, deixou lá. Despojeis, é isso que diz aqui? Despojeis do velho homem, a velha conduta. Se andava seminu, não anda mais, diz a Bíblia aqui, tá? Que se corrompe pela concupiscências do engano. Ou seja, a velha conduta que já despojastes, ela era corrompida pelo pecado. A forma de viver do passado era corrompida por causa do pecado. O seu estilo de vida antes era uma corrupção por causa que o pecado corrompeu a vida anterior. Só que hoje já é diferente. Versículo 24 diz assim: e vos revistais do novo homem. Está vendo aí? Enterra o velho homem e vestir-se, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, Jesus? A mesma coisa. Glória a Deus. Nós podemos usar um outro sentido para esse versículo 24, ou melhor dizendo, 23, dizendo assim: despojai do velho homem e revesti do novo homem. Podemos usar o seguinte: deixe de viver a velha conduta, o estilo de vida antigo, e passa a viver o estilo de vida novo. E na mesma forma, no mesmo momento, nós podemos usar o seguinte: despojai o homem pecaminoso Adão e revesti-vos de Jesus Cristo, que é o novo homem. Gálatas capítulo 3, irmão João Ribeiro, se eu não me engano, capítulo 3 fala que quando nós batizamos, nós estamos revestidos de quem? Cristo, amém? Somos revestidos de Cristo, o novo homem, a nova maneira de viver. Quem dá glória a Deus? Aleluia. 22, vamos ao 23. Vamos ao 23. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. Isso, agora vamos ao 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, quando você aceita Jesus, o teu espírito é renovado. É como um computador, você desliga ele, ele acabou, está tudo apagado. Você pode apagar toda a memória do computador e colocar uma memória nova. Quando você abandona o velho homem e se reveste do novo homem, que é Jesus Cristo, então a sua mente é renovada, o seu espírito é renovado, a sua mente, o vosso sentido é renovado. Então, se nós estamos na igreja e dizemos
que somos renovados, mas ainda praticamos o que é do velho homem, então essa renovação está incompleta. É ou não é? Está mal feita. Essa regeneração, ou essa metamorfose, que é a mudança para uma transformação, para uma forma, uma nova fórmula melhor, então não aconteceu. Eu sou crente, eu tomo ceia, mas ainda está no pecado, então não aconteceu essa mudança. Não houve ainda o que? A renovação do espírito do vosso sentido. Quem entendeu, dá glória a Deus. Amém, Jesus? Versículo 24 e o último. Diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pronto. O novo homem é criado, aleluia, em verdadeira justiça e santidade. Se não estás vivendo em verdadeira justiça e nem santidade, então não vives, ou não foi revestido ainda pelo novo homem. Simples para entender. Se ainda vive no pecado do passado, vem na igreja, mas volta um pouquinho lá atrás. Vem na igreja, mas lembra do passado. Por isso que tem muitos, eu não gosto daqueles irmãos, eu não gosto daquele jeito, aqueles irmãos que vêm na igreja, se mostra que é santo, mas lá no escondidinho, meu Deus do céu, ele volta ao passado, volta ao pecado. Precisa da renovação do espírito do sentido. A Bíblia diz que fomos, ou seja, criado, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, em santidade, santificação. Amém? Quem vai prometer buscar mais santidade? Pastor, eu já sou santo. Não é o suficiente. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus, para Deus nos ajudar a ser fiel na santidade, em nome de Jesus. Levante sua mão, todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, que esta mensagem venha ficar em nosso coração, ó Deus, porque nós devemos buscar santificação, ó Pai, buscar santificação diariamente na nossa maneira de viver, a nossa maneira de viver. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda a tua igreja a ser santa, santifica a tua noiva, Senhor, santifica a tua noiva, para encontrar com o noivo, Jesus Cristo, o dono da igreja. Santifica, meu Deus, santifica, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, oh glória a Deus, em nome de Jesus. Aplausos para Jesus Cristo.